Fala aí, pessoal. Para quem estiver escutando, muito provavelmente ninguém, eu estou fazendo esse modelo novo de vídeo para comentar sobre coisas que eu acho que, para mim, pelo menos para mim, é pertinente comentá-las. Principalmente aproveitar o momento nessa semana que eu estou bastante hypado, mesmo antes de ter assistido. São poucos filmes que eu ainda permaneço, depois de assisti-los, com essa sensação de estar querendo mais sobre o filme, mais sobre a história. Claramente é muito mais por causa do movimento, o aspecto social, onde as pessoas nas redes sociais elas estão muito empolgadas e engajadas por causa do filme Kimetsu no Yaiba e pela qualidade da animação, do que intrinsecamente o filme, sabe? Porque nós somos seres sociais. Há um aspecto muito mais social que nos influencia do que intrinsecamente aquilo que nós estamos tratando. Bem, infelizmente, eis aqui a minha segunda tentativa que eu estou fazendo, porque desde ontem eu estava fazendo um vídeo como esse que eu estou fazendo, e espero que eu consiga publicá-lo. Por quê? Eu tentei, eu fiz, e aí teve uma parte chata, meio chata, que é de você fazer edição. Eu gosto de fazer edição, mas por outro lado, é chato você fazer edição. Ainda bem que eu não trabalho com isso. Bom, ter que trabalhar é muito ruim. Você ser forçado a ter que fazer alguma coisa é muito ruim, sabe? Ainda bem que daquelas coisas que nós gostamos de fazer, nós não somos obrigados, porque automaticamente isso iria ser chato. Automaticamente iria ser enfadonho. Bom, eu fiz a edição, deu o meu trabalho, até no meio do vídeo eu fiquei cansado. Aí quando fui fazer a publicação, foi bloqueado. Completamente bloqueado o vídeo que eu tinha feito. Nem tinha uma restrição alta, porque de vez em quando você faz o vídeo e utiliza conteúdo de terceiro, na qual é a grande maioria, você sofre uma restrição no vídeo. E nesse caso foi totalmente bloqueado. Eu não sei se alguém assistiu, ainda tá lá, porque tem 2 likes, mas tava lá sem nenhuma visualização e tava lá com aviso bloqueado. Pô, isso é muito frustrante, sabe? Uma das coisas que me frustra muito é essa restrição muito rigorosa do YouTube sobre você utilizar conteúdos terceiros, tanto vídeo quanto fotos e música. Antigamente era muito pior, mas hoje em dia ainda continua sendo. E como o conteúdo que eu utilizei é conteúdo de propriedade intelectual de empresas japonesas, isso muito provavelmente deve ser por causa que no Japão há uma cultura de regras muito rigorosas que devem ser obedecidas. E obviamente o YouTube não quer ser processado, então tem que obedecer aquilo que é exigência dessas empresas que têm propriedades intelectuais. Eu vou utilizar a Nintendo como exemplo, como uma das empresas que mais é chata em ela processar quem utilizar conteúdo dela. Isso é muito complicado. Aí eu fico imaginando como é complicado esse pessoal que tem canal no YouTube que utiliza conteúdo de anime, de mangá, cultura japonesa, e eles utilizam esse tipo de material, que é de terceiros, que eles não possuem a autorização das empresas para utilizá-lo, né? Eles utilizam como vou dizer, um meio que o YouTube tem de você ter uma possibilidade de utilizar, né, fair use, né, um direito, uma maneira justa de você utilizar conteúdo de terceiros. Bom, e eu não sei, eu pretendo fazer esse tipo de vídeo e eu preciso ter mais conhecimento, porque tem uma galera que utiliza trechos de vídeos e eles não são barrados, e pelo menos não na maioria das vezes. É muito complicado essa questão de você fazer conteúdo utilizando conteúdo de terceiros, né? Por isso que vem crescendo nos últimos anos pessoas que vêm aderindo a fazer live. Porque live é 10 vezes mais fácil, mais prático do que você fazer vídeos editados. Porque imagina, da vez que eu fiz aqui agora, um vídeo editado, aí o trabalho que você teve para você ser bloqueado no final, sabe? É muito complicado você utilizar conteúdos terceiros. Por isso que o pessoal faz live, que é mais fácil fazer react.
que é mais fácil. Bem, eu até procurei fazer umas edições maneirinhas com o visual old school, o visual como fosse um vídeo VHS. Até busquei um plugin para baixar e deu mó trabalheira. Eu não sei se eu sou um vagabundo que não gosta de me esforçar, sabe? Uma pessoa que não tem um esforço. Eu sei fazer edição, mas é um trabalho meio chato, sabe? E dá trabalho. Mas, poxa, ficar reclamando que tudo trabalho, né? Tudo dá trabalho. Bom, eu não sei, né? A gente tem que não reclamar tanto das coisas. Bem, desse trabalho, tô fazendo isso aqui de novo. E eu vou tentar fazer esses vídeos mais editados. Vou utilizar mais áudio, porque eu acredito que o áudio, o YouTube não pega mais tanto no pé do que pegar vídeo, sabe? Esse aqui que eu tô fazendo, eu não vou botar vídeo, eu vou botar foto. Bem, nós estamos aqui ainda na semana desde o lançamento de publicação não, de cartaz do grande anime, o maior título de anime já esperado no cinema, que é Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, o sucesso japonês desde a primeira temporada do anime. Evidentemente, algumas pessoas não vão concordar comigo, mas só você prestar atenção. Evidentemente, a história do Kimetsu no Yaiba não é extraordinária. O mangá, Koyoharu Gotogi, que é a autora do Kimetsu no Yaiba, ela tem um trabalho legal, mas não extraordinário. O que traz toda essa fama, todo esse prestígio do Kimetsu no Yaiba, evidentemente, é o primor da qualidade do anime, das cenas de ação que a gente vê desde a primeira temporada, que fez sucesso, que explodiu quando lançou os primeiros episódios no Japão. A venda dos mangás, dos volumes dos mangás, aumentaram. Desde lá é sucesso. E passando de temporada a temporada, desde 2019, vem aumentando ao nível que eu acredito que hoje em dia é um dos maiores sensações do Japão em relação a anime. Temos aí os principais, que é Jujutsu Kaisen, tem o One Piece, mas hoje em dia o que traz maior retorno financeiro, tanto aqui como temos o Mugen Train, que foi o primeiro filme adaptando um arco do mangá de 2020, que foi um sucesso que marcou 500 milhões de dólares em bilheterias mundiais, que foi um sucesso que está sendo, eu não tenho certeza, mas é o primeiro lugar, está no top 1 de maior bilheteria no Japão, para você ver o sucesso. E logo hoje, que hoje é dia 17, temos aqui, acho que nós já estamos no segundo lugar, né? Nós não, né? A Ufotable já está no segundo lugar de bilheteria e já alcançou os 500 milhões de dólares. É um sucesso. Eu acho que ainda hoje está em primeiro lugar na bilheteria no Brasil, no México, nos Estados Unidos, no Peru. Acho que diversos países da América Latina está em primeiro lugar na bilheteria. É sucesso onde que for. E olha que uma coisa interessante que até comentei na live, que diferentemente dos filmes lançados da indústria de Hollywood, onde que existe uma estrutura que pode se lançar simultaneamente em diversos países, no Japão, por mais que a indústria de animes ela já tem um grande volume em diversos países, a gente vê que até mesmo o maior sucesso, que é o Kimetsu no Yaiba, não consegue fazer esse lançamento simultâneos. Eu não posso dizer que isso seja uma falta de capacidade, pode também ser uma estratégia, mas primeiro lançar nos países da Ásia, primeiro no Japão, né? Depois na Malásia, depois em Taiwan, em Filipinas, nesses países, um dia diferente da semana, aí depois lançar nos países da Europa, aí depois lançar no Brasil, nos Estados Unidos, isso é muito louco. E isso acaba impedindo de conseguir projetar o quão longe vai ser a bilheteria do Kimetsu no Yaiba.
Eu acho que vai ser mais ou menos entre 700 milhões e 800 milhões, que isso já é um grande resultado. E isso é um grande evidência de que a ascensão, vamos dizer assim, do bloco asiático nos últimos anos veio sendo um grande adversário para a indústria cultural nos Estados Unidos, que principalmente aqui nós brasileiros, que nós somos grandemente influenciados pelo soft power americano, que nós temos praticamente o nosso imaginário influenciado pelo que é produzido lá nos Estados Unidos. E hoje não, né? Em 2025, bilheterias como Superman, que deveria ter alcançado, né, uma expectativa boa, 800 milhões, 900 milhões de dólares, não ter conseguido, ele bateu, deixa eu ver aqui, o Superman alcançou a bilheteria de 600, um pouquinho mais de 600 bilhões. O Quarteto Fantástico, que seria aí um filme antes do próximo filme do Vingadores, alcançou dificilmente a marca do $500 milhão, 500 milhões de dólares. Isso é uma porrada, porque em poucas semanas um filme de animação asiático, japonês, conseguir facilmente $500 milhão, 500 milhões de dólares, isso é grande ameaça no futuro, na qual facilmente o próximo a parte vai alcançar $1 bilhão, porque isso aqui foi um sucesso. Isso é muito louco, sabe? A gente vê essa mudança no cenário das indústrias cinematográficas. Bom, e foi esse o filme que eu assisti. Esse filme que, por mim, eu estava esperando desde o final da última temporada de Kimetsu no Yaiba, a quarta, que já faz 1 ano de lançamento. Finalmente chegou o dia de nós assistirmos o desfecho, nós acompanharmos o último arco, o Castelo Infinito, quando todos os Hashirais reunidos, eles não conseguiram dar o golpe final, tanto quanto Hashiras, quanto Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e os outros genéricos, eles caíram. Estamos aqui agora com o filme Demon Slayer Castelo Infinito. Quando eu fui ao cinema no sábado, infelizmente eu não consegui chegar a tempo. Eu tenho praticamente uma maldição de eu não conseguir chegar, na maioria das vezes quando eu vou assistir algum filme nesse cinema, eu não consigo chegar a tempo. Primeiro, e até mesmo isso é uma justificativa plausível, por causa que é muito longe. Eu vou assistir esses filmes, pelo menos os principais, que dá gosto de assistir, lá na Barra da Tijuca, muito longe de onde que eu moro. Tão longe que eu preciso pegar o metrô, ir até a última estação e ainda pegar mais um BRT. Aí sim eu consigo chegar no shopping, que é o Barra Shopping, um dos melhores shopping que você pode frequentar, porque lá tem a melhor sala com a maior tela que você possa assistir um filme, salas IMAX. Infelizmente, no Rio de Janeiro existe só uma sala dentro de o único shopping que possui o IMAX dele, tem só uma sala. Diferentemente do São Paulo, que deve ter mais de 10, aqui no Rio de Janeiro não tem. Eu acredito que seja porque, para existir uma sala com uma tecnologia tão... acho que nem, não posso falar nem tem... Para existir um cinema com uma tecnologia IMAX, vai exigir um grande espaço e também um investimento pesado. E aqui no Rio de Janeiro tem um problema de que não tem tanto espaço para construir novos complexos de cinema. Tanto aqui no Rio de Janeiro não existem lugares para a construção de novos shoppings próximos onde aqui nós vimos. Não, né? Tá lá. Infelizmente aqui no Rio de Janeiro não existe lugares para a construção de shoppings grandes o suficiente
para a construção desses complexos, que possibilita a construção dessas salas premiums. Porque tem diversas outras salas, né? Eu acho que a mais famosa que tem são as salas VIPs, onde que tem a poltrona que você pode elevar aquela parte de cima para levantar sua perna e também inclinar mais para baixo, e você pode chamar um garçom para ter um champanhe e pipoca. Isso aí eu não ligo muito. Também tem a sala 4D, X 4D, alguma coisa desse tipo assim, Kit Evolution. Mas a minha sala premium que eu mais gosto, evidentemente, é a IMAX, e tem só uma aqui no Rio de Janeiro. E em São Paulo, eu acredito que... Não sei, porque em São Paulo tem mais, né? Porque em São Paulo também já está tudo tomado por construções. Aí eu não consigo entender porque muitos cinemas em São Paulo tem essa sala IMAX, e aqui no Rio de Janeiro tem só uma. Então, basicamente, só as pessoas que moram próximo ou as pessoas que possuem veículo próprio, elas vão poder acessar a sala IMAX, ou pessoas doidas como eu, que mesmo assim que mora, sei lá, uns 50 km de distância, ou mais, até mais, vão até o cinema longe pra caramba para assistir na maior sala de cinema possível. E foi nessa sala, infelizmente, por causa que eu pensei, nossa, é um anime. O anime não tem não chama tanta atenção dos donos dos cinemas para escolher para botar no IMAX, né? Porque tem esse problema. É uma sala só. Uma sala só vai ser concorrida para todos os filmes, então tem essa disputa. Tanto as distribuidoras, elas negociam com os complexos dos cinemas, né, com os donos dos cinemas, para exibição. E aqui no janeiro tem só uma. Então, o filme mais hypado, o filme que tem mais procura, ele vai ter prioridade na sala IMAX. E aqui, finalmente, felizmente, foi escolhido o Kimetsu no Yaiba. Não sei se rolou dinheiro, não sei. Mas temos aqui a possibilidade de assistir a IMAX. Bem, foi no sábado. Sábado foi o dia que eu escolhi. Porque eu escolhi sábado por causa que, mais uma vez, é muito longe. E eu não queria ir muito de noite. Por quê? Na pré-estreia, que seria o momento que eu gosto de ir, por causa na pré-estreia são as pessoas que estão mais animadas, as pessoas que estão mais hypadas, as pessoas que estão assim já com ânimo, já predispostas a gostar, a se animar, a se emocionar. Isso influencia muito na sua experiência, sabe? Eu gostei muito de assistir o Deadpool, apesar de, depois de ter assistido o Deadpool na pré-estreia, eu nunca mais assisti. Eu fiquei muito emocionado, porque aparecem os personagens, a história nem é tão assim legal, mas por causa das apresentações, eu fiquei muito animado. E então tem esse elemento de você estar junto com pessoas que estão engajadas o suficiente para ir na primeira sessão para assistir. E nesse caso eu não fui por causa que, sei lá, tem a questão de ficar muito tarde para eu voltar para casa, sabe? Então imagina, na grande maioria das vezes, a primeira sessão é 8 horas, 9 horas, 10 horas. Para você ver. Sempre eu fui assistir a primeira sessão de Star Wars. Star Wars sempre foi meia-noite, sempre foi 11 da noite. 11 da noite na Barra da Tijuca para terminar 2 da manhã. 2 da manhã para voltar para cá, para onde que eu moro, cara. Muito foda. Muito foda, cara. É uma rua deserta. A possibilidade de você ser roubado é iminente. Você fica um nível de escaldado. Você fica um nível de... Nossa, cara. Não tem ninguém na rua. É muito louco, sabe? E eu não vou gastar R$100 no Uber para voltar lá da Barra Tijuca para cá. Porque é tarde, sabe? As pessoas falam, por que você não volta de Uber? Porque é muito longe, que fica caro. E 2, porque é de madrugada, que aí seria mais caro ainda. Você pagar R$100, R$150, cara. Teve uma vez que eu voltei de lá e acabei pegando o ônibus que descia o máximo aqui próximo Botafogo. E vocês acreditem, eu peguei um táxi. Eu peguei um Uber. E o Uber deu R$22
de Botafogo para Copacabana, que é rapidinho, 10 minutos. Olha a sacanagem, R$22. Tem esse drama meu aí, né? A minha loucura de um cara ir no cinema longe pra caramba, de noite, e quando volta tem esse perigo aí de você não ser roubado. E foi por isso que eu escolhi. Nossa, eu não vou dessa vez assistir na primeira sessão, que vai terminar muito tarde. Eu escolhi ir no sábado, na 2h40. 2h40 foi um horário bem legal, mas infelizmente eu saí tarde de casa. Eu saí de casa 1 da tarde e não foi tempo suficiente para chegar lá a tempo. Primeiro por causa que eu peguei o metrô. O metrô é um transporte público no sábado bem melhor do que nos finais, no dia normal, onde que tem uma galera que pega em peso, em massa, e fica muito insuportável você pegar metrô, mas no sábado é mais tranquilo. E aí quando teve a mudança do metrô lá, demorou pra caramba. Demorou 10 minutos a mais do que normal. E do Jardim Oceânico, quando cheguei lá, até pegar o BRT, também demorou um pouquinho mais, porque o BRT também não estava lá, sabe? O BRT normalmente sempre está aguardando quando você chega lá, porque na teoria tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido o BRT, é um atrás do outro. Eu não sei onde o lugar que vocês moram, mas BRT é um ônibus articulado que eles possuem uma faixa exclusiva nas ruas, onde é para evitar o trânsito, e percorre uma grande malha de faixas pelo Rio de Janeiro. Então a grande maioria dos trabalhadores utiliza muito isso. Então é a melhor forma e a maneira mais rápida de você chegar da estação última do metrô até onde que eu vou, no shopping, é de BRT. Então pegando o metrô BRT, leva aí mais 1h30. E não foi o suficiente para chegar a tempo. Infelizmente eu cheguei tarde demais. Quando cheguei lá, todo mundo já estava sentado, já estava assistindo, já tinha passado os trailers. Eu nem assisti o trailer do Avatar, que provavelmente deveria ter passado. Não consegui pegar o pôster, muito provavelmente tinha um pôster para você pegar, mas não cheguei a tempo. E quando eu cheguei lá, já estava passando o filme. Bom, eu vou comentar sobre o filme. Muito provavelmente as pouquíssimas pessoas que vão estar assistindo isso daqui, vão estar escutando isso aqui, nem vão estar querendo assistir. Então, né? Meio que foda-se. Mas, pô, quem tá interessado em assistir, então não escuta a partir de agora. Porque eu vou comentar sobre o que acontece no enredo do Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito. Bom, quando eu cheguei no cinema, na sala, já estava tendo embate. Nós temos aqui um filme dividido em 3 partes. Não os atos, vamos falar assim, em 3 partes. Que são essas partes? São as batalhas, são os duelos. O primeiro duelo, Shinobu vs Doma, a segunda lua superior. Depois, Kaguya e o Zenitsu. E para finalizar, a grande batalha, a principal batalha, Tanjiro, Gyu e o grandioso e motherfucker Akaza. Nossa, cara, que emocionante. Quando eu saí do cinema, eu pensei, nossa, que vilão, que antagonista foda pra caralho. Isso que eu tô falando. As obras, elas são grandiosas. As obras, elas permanecem na memória e elas ficam clássicas. As boas histórias, elas são contadas com grandes vilões. Não tem como você escapar. Não tem como uma história não ser boa se o autor não construir um grande vilão. Um vilão que seja bem construído e difícil. E seja chato. E chato do bom sentido. Isso que aconteceu. Isso que acontece na grande maioria quando nós vemos aqui os luas superiores, que eles são muito chatos. Eles não são fáceis de derrotar. Bem, essa foi a primeira parte. Shinobu, que é aquela Hashira, da respiração do inseto, com os olhos azuis, com um kimono, eu não sei como se fala, um kimono que parece muito mais, que lembra uma borboleta. E o que nós vemos pela primeira vez, o Oni
Lua Superior número 2, Doma. Quando eu cheguei lá, eles estavam conversando, né? Isso que é interessante, sempre tem uma conversa mesmo da batalha, na qual o Doma, ele estava tranquilão, ele estava me sentindo muito tranquilo duelando com a Shinobu. Dava para ver, claramente dava para ver que a Shinobu, por mais que ela seja uma Hashira habilidosa, ela nunca teve a possibilidade de conseguir bater de frente com uma Lua Superior número 2. E foi isso que aconteceu. O cara tava tirando onda. O cara tava... Por mais que ela tentou envenená-lo com o seu veneno, não deu muito certo. Ela ficou surpresa porque não deu certo, não surtiu o efeito. E aparece lá, como sempre, o background, o flashback, o histórico do nosso vilão. Que ele era uma criança especial por causa da sua aparência. Desde quando ele nasceu, ele tinha os cabelos clarinhos como cevada. Acho que era isso, né? Como cevada? Eu esqueci. Bom, cabelos claros e olhos estranhos. Eles tinham olhos de cor arco-íris, coloridos. E por causa dessa aparência, os pais interpretaram que ele era um ser especial. Tão especial que deveria ser a encarnação de Deus. Não é o budismo, né, mas é uma alusão ao budismo, que ele seria a reencarnação de Buda. Então, desde criança, ele era tratado como ser divino, como uma reencarnação de uma divindade. E as pessoas chegaram até onde que ele morava, que muito provavelmente ele foi transferido para o santuário, para pedir conselhos, né? Isso que é o grande drama do nosso Doma quando era criança, por causa que ele nunca foi tratado como uma criança, as pessoas trataram ele como fosse um deus pedindo conselhos. E essa parte eu acho que é interessante, por causa que aquilo que foi o discurso do personagem é o, pelo menos, que eu acredito, sabe? Por causa que isso é uma invenção do ser humano, a religião. As pessoas pensam que haverá uma pós-vida, haverá algo a mais quando as pessoas morrerem, mas isso é só uma ilusão, é só uma construção humana. Quando o seu cérebro parar de funcionar, tudo isso vai deixar de existir. Isso que foi o discurso do personagem, que até eu consegui ficar... Eu reconheci, me senti representado, vamos dizer assim. E algumas pessoas não podem gostar desse discurso. E é isso que é o drama. Não foi uma vida tão sofrida quanto os outros, né? Porque tem esse fator nas histórias dos Onins, que eles eram os humanos, por causa que eles tinham uma vida muito difícil, de sofrimento e desgraças acontecendo na vida deles, eles se desviaram, acabaram se tornando maus, vamos dizer assim, acabaram se tornando Onins. E a vida dele não era tão difícil assim, né? Apesar desse drama dele ser considerado um deus, uma divindade. Bom, o que temos aqui no embate é que o Doma estava brincando, ele nunca jogou realmente, nunca duelou realmente a sério, por causa que ele está a um nível muito superior superior a ela. O cara é o Lua Superior 2, o cara é muito forte e conseguiu combater e absorveu ela no final. Esmagou os ossos delas, tinha perfurado a clavícula, uma costela, né? E o fígado, sei lá. E ela deu o máximo de si, mas não foi possível. Quando o Doma deu o golpe final nela, de repente aparece no recinto a sua aprendiz, a Kanao, acho que é assim que se fala, né? Kanao. E ela se depara com aquela cena que ela fica horrorizada, do Doma absorvendo pelo seu corpo a Shinobu. E ela ficou com muita raiva, a Kanao, sabe? E foi isso, sabe? Foi interessante. Essa primeira parte, assim, desse embate, foi o que muito provavelmente seria um anime. Então, não é a justificativa para as pessoas ficarem emocionadas. Nossa, muito bom esse filme. Esse filme é fantástico. Sim, esse filme foi legal, essa parte, mas não foi o suficiente para eu dizer, nossa, que foda. E a segunda parte?
Depois disso, nós temos o Zenitsu. Vamos passar para o Zenitsu correndo nos corredores infinito. E junto com o Zenitsu correndo, temos os Corvos. Essa parte que eu achei muito interessante, que é a parte da inteligência, né, da estratégia, que eu entendi em parte. Assim como os personagens de caíram, os Corvos também eles entraram. Isso é muito louco. E nessa parte nós vemos os Corvos, diversos Corvos, muitos Corvos, eles voando em diversas partes do Castelo Infinito. E os Corvos tinham um papel com símbolo, e acho que essa parte é muito interessante, porque esses Corvos com símbolos estavam conectados de alguma forma, por mágica, não sei, com os filhos do o Buyashiki, que sobreviveram. E essa conexão permitiu que eles conseguissem traquear pelo menos um pouco da estrutura do Castelo Infinito, assim permitindo entender como funciona estruturalmente aquele lugar muito louco, com diversos ângulos, onde que não há baixo em cima o certo, sabe? Isso é muito louco. Então, à medida que os Corvos vão viajando em diversas partes, eles vão entendendo mais ou menos através dessa parte da mágica. É difícil, pelo menos para pouquíssimas... Acho que ninguém está assistindo isso aqui.